Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Diego Ramos. E hoje nós vamos falar sobre: você deu certo na vida? Eu dei certo na vida? Será que fulano de tal deu certo na vida? Quantas vezes você ouviu essa frase ou você mesmo disse essa frase para você ou para uma outra pessoa? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo porque vai ser extraordinário falar sobre esse assunto. Já se inscreve no canal se caso você não é inscrito, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos também e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque toda semana nós temos vídeos aqui para te ajudar a tirar, a extrair a ideia que está na sua mente e colocá-la em prática. Então vamos lá para esse vídeo que vai ser sensacional? Muitas pessoas utilizam dessa frase como julgamento sobre alguém. Nós mesmos, eu particularmente já disse essa frase inúmeras vezes. Fulano de tal não deu certo na vida, fulano de tal fez isso, fez aquilo, não deu certo na vida. E eu já disse isso para mim também. Quantas vezes eu pensei que eu não dei certo na vida? Quantas vezes eu pensei que eu não nasci virado para a lua? Que eu não tive sorte na vida? Que eu poderia ter tido mais sorte na vida? Eu poderia ter nascido numa família diferente, ter uma condição financeira diferente, ter um nível de inteligência diferente. Talvez você já fez o mesmo com você. Deitada no travesseiro ali, pensando na sua vida, pensando com os seus botões, como dizia a minha mãe. Será que eu dei certo na vida? Será que a minha vida deu certo? Será que eu nasci neste mundo para sofrer? Será que deveria ser dessa forma? Bom, a gente tem que entender uma coisa. Essa frase, ela sempre sai da boca de quem julga, de um julgador, de um juiz. Lembrei de um versículo bíblico que diz o seguinte: não julgueis para não seres julgado. Por que é dito isso? Não julgueis para não seres julgado. Pelo seguinte fato de que quem julga define. Quem define chancela, assina, autoriza a construção daquela ideia que foi julgada. Quando a gente se auto-julga, a gente se autodefine. Uma vez que a gente se autodefine, a gente decreta que aquela definição irá acontecer ou irá perdurar na nossa vida. Todas as vezes que a gente teve esse julgamento contra nós mesmos, nós continuamos definindo que aquilo deveria estar continuando. Aquela situação de vida que estava amargando naquele momento, ou que continua amargando, a gente disse: por favor, continue sendo assim. É isso que um julgamento faz com alguém. Tanto para a própria pessoa, como você que está se auto-julgando, como eu que já me auto-julguei inúmeras vezes e ainda me auto-julgo em vários pontos, como para inúmeras outras pessoas que nós mesmos falamos: olha, fulano de tal não deu certo na vida. Não deu certo porque viveu uma vida e continua vivendo uma vida embasada nas drogas, viciado em álcool, um alcoólatra, ou viciado em prostituição, ou está no mundo do roubo, do furto, do sequestro, de tantas coisas perigosas. Aí a gente passa a julgar que aquela pessoa não deu certo na vida. E de certa forma, traz até um prazer falar sobre isso. Que engraçado, né? Falar sobre a vida das pessoas traz um prazer. Mas é muito mais fácil resolver o problema da vida das pessoas do que em nós mesmos. Quando as pessoas têm problema de álcool, de droga, de bandidagem, de roubo dentro de casa, e ela não consegue resolver. Mas na vida da outra pessoa, ela sempre tem a solução. E aí ela aponta o dedo e diz assim: olha, você não tá dando certo na vida por causa disso, 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 disso e disso. É muito fácil assumir isso. Mas eu também percebo que aquele que diz essa frase está sempre numa posição de julgamento e ele está sempre fora da situação, ele não está envolvido naquela situação. Porque se ele tivesse envolvido, ele não estaria dizendo isso. Pergunta para uma mãe que vê o filho ou uma filha sofrendo, se perdendo no mundo das drogas, se perdendo ali para o alcoolismo, se perdendo no roubo, se perdendo aí no mundo do crime. Pergunta para a mãe, para essa mãe, se o filho ou a filha dela deu certo ou não. Ela é a primeira a defender o filho. As pessoas até brincam, né? Para a mãe, o filho é sempre um santo, a filha é sempre uma santa. Mas, de certa forma, a mãe sabe o quão foi dolorido colocar aquela criança no mundo, aquela pessoa no mundo. Foi ela quem carregou aquela criança por 9 meses na barriga, sentiu as dores, depois trocou fralda, deu mamar, ensinou a falar, ensinou a andar, conduziu para a escola e com toda dificuldade essa criança chegou a se tornar num jovem, num adulto, às vezes até num idoso. É óbvio que para a mãe
essa pessoa deu certo. Talvez não em certos pontos, mas no geral, na vida deu certo, porque aquela pessoa continua viva. E eu cheguei num ponto que eu gostaria muito de dizer, que é o seguinte: não tem dar ou não dar certo na vida. Se nós estamos vivos, se qualquer uma dessas pessoas continuam sustentando a vida delas neste mundo, elas deram certo na vida. Em alguns pontos da vida pode ter dado, entre aspas, errado, porque entrou num caminho diferente do que deveria normalmente seguir o fluxo da vida. Uma vida honesta, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida sem viver essa adrenalina que traz mal ao próprio corpo e à própria sociedade, porque para muitos o mundo do crime é uma adrenalina. Tem muita gente que ama surfar porque traz uma adrenalina, ama andar de bicicleta, andar de patins, ama pular de paraquedas, e tem gente que ama sair para roubar. Aquilo gera uma adrenalina dentro dela, mas é uma coisa que faz um mal para a sociedade e um mal para ela mesma, porque ela se coloca em risco. E a partir do julgador, daquele que julga, aquela pessoa não deu certo na vida, mas ela está viva. Lógico que a vida dela deu certo. E como diz aquele lema dos bombeiros, se há vida, há esperança. É lógico, a pessoa está viva. Claro que há esperança, ainda a vida dela pode ser transformada, pode ser reescrita a história dela, ela pode reescrever a história dela, ela pode sim, por mais que ela já esteja 10, 20, 30 anos envolvido nas drogas, no alcoolismo, no mundo do crime, ainda dá tempo para ela reescrever a história da vida dela. Mas muita gente que diz que a vida não deu certo não está envolvido em nenhum desses problemas, ela simplesmente está se auto-julgando pelo fato dela não ter as condições financeiras que ela gostaria de ter, para dar um sustento melhor para os filhos, para dar um sustento melhor para a esposa, para poder comprar as coisas que gostaria de comprar, viajar para onde gostaria de ir, tudo isso que o mundo hoje nos oferece e nos mostra como alguém bem-sucedido. É assim que foi construído o capitalismo. Primeiro ele te mostra o que é bom, depois ele te aponta, você não tem. Para você ficar bom, você precisa ter isso. E aí começa a saga, a corrida, o desespero para sair comprando tudo que dizem que nós deveríamos comprar. E tem que ter casa para ser bem-sucedido. Você tem que ter a sua casa própria para ser bem-sucedido. Você tem que ter carro zero do ano para ser bem-sucedido. Você tem que viajar todos os anos para ser bem-sucedido. Seu filho tem que estudar nos melhores colégios particular para ser bem-sucedido. E tantas outras coisas, né? Eu não sei se você sabe disso, mas tem muito jovem brasileiro que estuda numa das maiores faculdades do planeta, que é Harvard, que saíram da favela. O pai não tem, a mãe não tem casa própria. Às vezes era casa de madeirite, de madeira. Nunca foi para os melhores colégios. A mãe nunca teve condições nem de comprar o material. Mas aquela criança, aquele jovem, reescreveu a vida dele, da família dele, fazendo tudo isso, estudando, e chegou onde chegou. Não foi de graça. Ninguém pegou no colo e levou até lá. Quantos jovens aí aprenderam a falar inglês estudando dentro de casa porque os pais não tinham condições de pagar a aula para eles? Aí quem tá de fora fala, nossa, olha que história maravilhosa, esse aí deu certo na vida. Ele deu certo porque ele construiu uma história de sucesso, mas ele já tinha dado certo antes porque ele nasceu e ele está vivo neste mundo. E os outros que a gente julga que não deram certo ainda têm esperança de reescrever a história dele. E para você também. Se você está amargando essa dor, essa angústia, porque chega num ponto da vida que você olha e se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a função da minha vida neste mundo? Qual é o propósito? Qual é a minha missão da vida neste mundo? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci neste mundo? Saiba de uma coisa, você deu muito certo na vida, porque na guerra dos espermatozoides você venceu e você chegou até aqui. A partir daqui, agora, você pode reescrever a sua história. Por mais que o seu passado tenha sido dolorido, tenha sido amargo, tenha sido de muita dificuldade, de muito sofrimento, a partir daqui você pode reescrever a sua história. Você pode começar a fazer algo diferente a partir de já e, de certa forma, ou clara e diretamente, eliminar essa história de que você não deu certo na vida. E as outras pessoas também. Elimine isso da sua vida. Você deu super certo na vida porque você está aqui. Talvez eu poderia ter dito que você não teria dado certo na vida se você não estivesse aqui me ouvindo agora. Se talvez os seus familiares tivessem te, infelizmente, enterrado. Mas você está vivo, você não está morto. Você está aqui, você está me ouvindo.
Então a sua vida deu certo, a partir de agora você pode reescrever a sua história. E a sua missão de vida neste mundo é extrair da sua mente as suas ideias e colocá-las em prática. Aí você vai encontrar e vai conhecer o que é o prazer de viver. O prazer não está na quantidade de dinheiro que você tem, porque tem muito pai bem-sucedido que não tem dinheiro, não tem uma situação financeira maravilhosa, tá sempre no vermelho ali, tá apertado, mas é bem-sucedido na educação dos filhos, é bem-sucedido no casamento também. Quebra um pouco esse paradigma, esse modelinho, esse conceito que criaram e olha para você. Você pode reescrever a sua história a partir de agora. É bom ter dinheiro? É muito bom ter dinheiro. Te dá uma liquidez, te dá condições de fazer o que você quiser? De certa forma, sim. Mas ser ou não ser bem-sucedido, dar ou não dar certo na vida, não depende em nada do dinheiro. Depende do que você tem aqui na sua mente que você está transformando em realidade. Compreende o que eu estou te dizendo? A vida está aí, de braços abertos para te receber, aguardando você tomar um posicionamento para reescrever a sua história. E você já deu certo na vida. A caneta está na sua mão, agora depende 100% de você. O que você está pensando agora sobre você mesmo? Você deu ou não deu certo na vida? Pense nisso, alcalinize a sua mente, coloca o pé, porque Deus está colocando o caminho.